A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos assistindo. Começamos agora mais um culto aqui na comunidade Família em Cristo. Que você possa nos acompanhar e ser abençoado assim como nós. Que possamos entregar a Deus este culto nessa noite. Amém? De praxe, para nós começarmos, se você estiver nos escutando bem, se você tiver algum comentário a fazer sobre a nossa transmissão, nos ajude também. Faça algum comentário, acene para nós aqui, para nos ajudar e nós juntos participarmos. Se quiser pedir também uma oração, se quiser dividir uma palavra nos comentários, fique à vontade, nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo. Para começarmos, eu quero ler um verso da palavra de Deus. Abra na sua casa a sua Bíblia, em João 4, nós vamos ler o verso 23. João 4, 23, diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Nestes dias que nós estamos passando talvez de isolamento, ou nós estejamos restritos a alguns lugares, talvez só o nosso trabalho, a nossa casa, e nós muitas vezes não temos como estar na igreja, não temos como fazer estarmos juntos para fazer um culto ao Senhor, como é de costume, mas nós temos a missão de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e isso não importa o lugar onde nós estamos, não importa se nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho, ou em qualquer outro lugar, dentro da igreja ou fora dela. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Cristo, nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. A palavra de Deus fala que Deus é espírito, e importa que quem o adore em espírito e em verdade. Precisamos ser verdadeiros adoradores, precisamos entregar a Deus o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, com o nosso estilo de vida. Que você possa ir na sua casa, então, nessa noite, fazer um culto ao Senhor de adoração, e que Ele receba a nossa adoração com cheiro suave às tuas narinas. Amém? Vamos orar e darmos início ao nosso culto. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença nessa noite, pedindo para que o Senhor venha de encontro, Pai, a cada um que está assistindo na sua casa ou em qualquer outro lugar, que o Senhor possa, com a sua presença, invadir os corações, Pai, quebrantar os corações, derramar sobre nossas vidas unção de cura, unção de libertação, unção, Pai, para transformar situações difíceis que para nós parecem impossíveis, mas que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Queremos entregar a Ti nessa noite um culto racional a Ti, Pai, de adoração, e que o Senhor receba, Pai. Nos abençoe, nos guie, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, amém? Léo, quiser pode falar. A gente vê daqui. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Como o Léo já falou, se você estiver ouvindo bem, aí dá aquele joinha, manda um alô, convida outras pessoas para assistir o culto e assim nos ajudar aqui. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor e reunidos com os irmãos em espírito. Amém? Espera aí, gente, desafinou aqui. Ao vivo é terrível, tá vendo? Desafinou, tem que afinar. Beleza. E ele vem. Com as coisas
Aleluia. Glória a Deus. Obrigado aí a todos os irmãos que estão assistindo. Tem bastante. Dá um oi aí se você está ouvindo bem. Aquela coisa de sempre, né? Se está ouvindo bem, tá? O áudio está chegando aí de uma maneira confortável para você ouvir. Nós vamos adorar mais um. Vamos cantar mais um louvor? Alguém tem a letra? Vamos. Quando a gente está fazendo louvor, e aí você vê na live que o seu professor de teologia está assistindo, aí você já pensa mais no que você vai falar, né? Um abraço, pastor Adalberto. Atraiu e eu
igreja do Senhor, louvando e agradecendo o nome dEle. Possa entrar em cada casa, que essa palavra possa entrar em cada coração. E eu agradeço essa oportunidade, irmãos. Isso aqui eu quero trazer um versículo antes de eu começar, que veio no meu coração agora, porque de tão grande a felicidade que eu estava aqui, tocando ali, de estar na casa do Senhor. Não querendo falar para vocês que a igreja é aqui, a igreja é que somos cada um de nós, somos eu, é você, mas aqui é que nós nos reunimos, estamos na presença de Deus, trazendo a palavra, louvando ao Senhor, e eu muito me alegrei com isso, e meu coração se encheu de alegria. E eu queria, irmãos, o primeiro versículo eu queria trazer para vocês nesse momento, que está em Salmo 122, um salmo que eu amo, de coração. Aliás, nós amamos a palavra de Deus, mas eu senti isso quando eu estava ali tocando, e me segurei para me conter, de tão alegria que eu estava nesse momento de estar aqui. Eu não vejo a hora disso tudo acabar e nós estarmos na presença de Deus de novo, de nós poder ver nossos irmãos, estar juntos, louvar e ouvir a palavra de Deus. E o primeiro versículo do Salmo 22 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é com muita alegria que eu estou falando isso para vocês agora. Eu converso a vocês que antes eu falava esse versículo, talvez eu não sentia tanto o que eu estou sentindo agora. Mas parece que quando a gente vive essa situação, quando a gente vive esse momento que a gente está passando, a gente sente no nosso coração, quando a gente fala um versículo desse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu não sei quando nós vamos poder falar isso de novo, se vai demorar ou se vai ser rápido, mas eu falo para os irmãos, eu não vejo a hora. E eu estou aqui com meus irmãos aqui presentes, essa alegria está me contagiando muito o meu coração, só que ainda está fazendo falta ainda a vocês aqui, a nossa igreja, a cada igreja que congrega, que busca o Senhor. Eu creio que depois disso tudo, eu acho que as pessoas vão pensar mais um pouquinho e falar esse versículo 1 do capítulo 122 de Salmos. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. É diferente, irmãos, quando nós passamos pela situação, quando a gente tem essa experiência, realmente, isso daí muito me tocou, irmãos. E certamente eu vou falar isso ainda, esse versículo por muitos anos, por toda a minha vida. Eu queria que os irmãos, enquanto isso, abrissem em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Enquanto os irmãos estão achando em casa, eu queria que os irmãos divulgassem também, começassem a assistir mais os nossos cultos online, porque os irmãos se esforçam aqui para levar uma palavra para você. Então divulgue, compartilhe. Eu não vou falar nem os membros da igreja de assistirem, porque eu acho que os membros é um dever dos membros assistir os cultos da nossa igreja, mas eu falo passar para as pessoas, familiares, porque isso aqui é a palavra de Deus, essa palavra que nos transforma, que nos modifica, a palavra que traz salvação, palavra que traz arrependimento. Então, irmãos, que você possa divulgar, assista. Se você não está perdendo o seu tempo, esse tempo que você está aqui é para o Senhor, você está dedicando ao Senhor. Foi como o meu irmão Leonardo começou, ele iniciou no culto, né? Que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então que essa palavra possa entrar no seu coração no dia de hoje, que está em 1 Samuel, capítulo 30. Se os irmãos já acharam, vou fazer a leitura agora. Amém? E os irmãos acompanhem aí. E sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia de Ziclag, já os amalequitas tinham dado ao ímpeto contra o sul de Ziclag. E a esta, ferido e queimado, e tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram seu caminho.
Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Einoá e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Só até aqui, meus irmãos. Eu agradeço por os irmãos acompanhar junto comigo essa palavra. Essa palavra que é conhecida por alguns, talvez não seja muito conhecida, mas eu senti no coração, irmãos, de trazer essa palavra no dia de hoje. Na verdade, eu tinha outra palavra para trazer, mas essa palavra ela ardeu no meu coração, porque ela nos traz grandes ensinamentos dessa história de Davi, que Davi tem muitas histórias, e eu queria trazer para os irmãos essa palavra de hoje. Mas é importante saber, irmãos, que Davi, ele estava na cidade, né, irmãos, naquela cidade ali dos filisteus, e ele não estava em Israel, porque ele estava fugido de Saul. Ele estava fugindo de lá. E no capítulo 27, ele nos explica bem isso daí. Que Davi, ele quis fugir da presença de Saul, irmãos, por causa que ele não quis ficar lá. Porque Saul estava perseguindo ele. E então eles foram para a cidade, para aquela cidade lá, e eles encontraram o rei Aquis lá em Gade. E ele chegou naquele lugar, fugido de Saul, irmãos, e ele ficou triste porque ele está sendo perseguido sem ter feito nada, né? E o rei de Aquis, ele deu aquela cidade para ele, fica aqui nessa cidade aqui. E essa cidade era dos filisteus. E naquele tempo o rei Davi lutou, né, pelo rei daquele lugar, mas pelos filisteus. E ele lutou contra várias nações. Uma delas era Gesuritas, Gerazitas e os amalequitas. Os mesmos amalequitas que tinham saqueado Ziclag, levado a sua família e seus pertences e queimado a sua casa. E Davi, quando pelejou antes disso, contra eles, Davi falava que não deixava homens nem mulher, e matava todos, não deixava sequer um vivo, para não ter testemunhas. Ou seja, Davi exterminava com todos eles. E no capítulo 29, que diz assim: os filisteus desconfiam de Davi, e se ajuntaram os filisteus para lutar contra o povo de Israel. E ali eles se ajuntaram em um lugar chamado Afeca, e o povo de Israel estava junto, Davi também estava junto. E o príncipe dos filisteus falaram: esse homem não é o servo de Saul, por acaso? Aí o rei falou: ele é, mas ele tem muito me ajudado, ele está conosco. Porém, os príncipes dos filisteus falaram: não, manda esse cara embora, porque se nós estivermos na peleja, é capaz que Davi se vire contra nós. E Davi foi mandado embora, voltou para a sua casa. E foi nesse momento que Davi voltou para a sua casa, eles mais 600 homens, que ele chegou em Ziclag, e ele viu que a cidade dele tinha sido sitiada, saqueada, queimada. Eles tinham levado cativos filhos e filhas e suas mulheres. Ou seja, eles tinham perdido tudo, tanto que a palavra fala que eles choraram até não ter mais força. Irmãos, e ali eu me coloquei neste lugar de perder tudo, porque, irmãos, essa é uma época que nós estamos passando por isso. Talvez você não esteja passando por isso, mas eu bem sei que tem famílias que estão perdendo entes queridos, sem poder sepultá-los, sem poder visitá-los, estão tirando dos nossos familiares. Imagina, irmão, que é você perder sua família, como deve ser. Mas eu não quero ir tão longe assim, não. Que eles falam que levaram cativas os filhos e filhas, mulheres, mas também queimou a cidade. Ou seja, queimou as suas casas,
queimou a provisão que eles tinham, não restava mais nada. E isso, irmão, está acontecendo conosco hoje. Comigo não está acontecendo, graças a Deus. Eu estava conversando com meus irmãos aqui presentes, com o Leonardo, e ele falando, graças a Deus nós temos ainda nossos pagamentos, nós temos ainda trabalho, mesmo que em casa, pessoas trabalhando em casa, mas nós bem sabemos que tem milhares de pessoas, irmãos, que perderam seus empregos, milhares de pessoas que não têm de onde tirar dinheiro, milhares de pessoas que não têm de onde tirar o pão. E isso é muito difícil, irmãos. Eu estava pensando sobre isso, meditando sobre essa palavra, e eu me coloquei no lugar, porque teve uma certa época da minha vida que o meu pai estava desempregado, ele ficou muitos meses desempregado, irmãos, muitos meses. E ali nós somos sustentados por nossa família, com cesta básica, eu não tenho vergonha de falar, né, com cesta básica, com dinheiro para pagar a conta, pessoas nos ajudavam. A minha mãe, ela chegou a limpar a casa das pessoas, e nós não tínhamos vergonha por isso, porque até ali o Senhor tinha nos sustentado, mas nós sabemos como é difícil, às vezes a gente não ter o que comer, querer comer uma coisa diferente e não ter. Irmãos, eu me coloquei num lugar no sentido, porque eu tenho filho, e quem tem filho, sabe como que é difícil. Imagina, irmão, você não ter um leite para dar para o seu filho, para sua filha, para você não ter uma roupa, uma vestimenta, você não ter um alimento, você ter que dormir cedo porque você não tem alimento. Já escutei vários testemunhos desse tipo, dessa maneira. Como é difícil, irmãos, para um pai, para uma mãe, para uma pessoa que leva o sustento para dentro da sua casa, poder falar para sua esposa, hoje não tenho nada, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, vamos ter que vender isso, não sei para onde vamos. Perdeu tudo, irmão, tem gente perdendo tudo. Por isso que nós temos orado, a igreja tem orado para o Senhor restabelecer, para o Senhor mudar essa nossa situação, para o Senhor guardar a igreja, mas eu me senti no lugar dessas pessoas, porque eu já passei um pouco disso, e tem pessoas passando pior, e eu tenho certeza que essas pessoas estão chorando muito, amarguradamente, que nem diz a palavra, até não ter forças mais para chorar. E a palavra fala, irmãos, que Davi, ele muito se angustiou, porque queriam apedrejá-lo. E aqui nos traz uma lição, porque, irmãos, todos tinham perdido tudo, todos, Davi perdeu, o povo que estava com ele guerreando perdeu, filhos e filhas, perderam tudo. Não foi só o povo que perdeu, não foi só os guerreiros, Davi também perdeu. Então, irmãos, que nós possamos não julgar. Se alguém está passando essa situação ruim, difícil, esposa, não julgue seu marido, não taque pedra nele. Esposo também, que a gente possa não apedrejar. Esse é o momento da gente se unir, esse é o momento da gente dar as mãos, juntar forças, esse é o momento da gente buscar o Senhor de todo o coração, pedir a Ele sabedoria, mas não apedrejar, não brigar, não entrar em contenda porque está faltando alguma coisa. Então, irmãos, que nós possamos se alegrar no Senhor. E o versículo 6, ele nos fala assim, a parte B: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Irmãos, quando nós temos dificuldade, às vezes na nossa vida, situações adversas, tribulações, tem certos momentos, irmão, que nós ficamos fracos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós bem sabemos isso, que Deus era com Davi. Mas, irmãos, não é pecado a gente fraquejar, não é pecado a gente ficar fraco, a gente se sentir fraco, não. Porque Davi, nesse momento, ele se sentiu fraco, ele se sentiu abandonado, talvez, porque a palavra fala, ele se reanimou, ou seja, ele ficou triste. Talvez por algum momento ele se esqueceu o Deus que ele tinha. E eu e você, irmão, nós não podemos esquecer o nosso Deus. Que você, irmão, se você estiver passando por um momento de enfermidade na sua família, um momento que está faltando alguma coisa na sua casa, você não sabe mais para onde olhar. Quando você olha para o futuro, você não vê projeção, você não vê seu sustento. Talvez você esteja pensando que você vai ser mandado embora. Irmão, se reanime no Senhor. Lembre que você tem um Deus na sua vida.
Se reanime no seu Deus, assim como Davi fez. Isso aqui é uma grande lição para nós nesse momento, irmãos. Se reanime no seu Deus. E eu queria trazer outra lição que Davi nos ensina, que está ali no versículo 7 e no versículo 8, que diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-nos aqui a estola sacerdotal. É uma roupa, irmãos. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E o Senhor respondeu: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Olha, irmãos, está aqui uma grande lição. Pergunte para Deus o que nós devemos fazer nessa situação. Porque, irmãos, você pode falar assim, mas eu estou numa situação difícil, é lógico que eu vou buscar o Senhor. Mas, irmãos, pense comigo, Davi era um homem de guerra, ele havia ganhado várias batalhas e várias batalhas. Então, irmãos, Davi, ele não conhecia mais, que ninguém conhecia mais do que ele sobre batalha, sobre guerra, sobre lutar. Mas por que ele perguntou para Deus, então, o que ele devia fazer? E assim é na nossa vida também. Às vezes, quando as coisas estão na nossa mão, às vezes, como é coisa que nós sabemos fazer, coisa que a gente acha que está no nosso domínio, a gente tem costume de fazer, de agir, porque nós achamos que nós sabemos fazer alguma coisa, que nós sabemos. Então, nós queremos agir por conta própria, por falta da gente achar que sabe alguma coisa, que nós temos experiência. E assim como Davi tinha experiência na guerra, mas mesmo assim ele perguntou para Deus, ele consultou a Deus. Irmãos, que nós possamos, irmãos, não ser soberbos, que nós possamos acreditar mais em Deus. Tem coisas que estão na nossa mão, nós sabemos sim, mas tudo nós devemos colocar na mão do nosso Deus. Consulte a Ele, busque a Deus. Às vezes você acha, mas isso aqui pode ser besteira, é coisa pouca. Irmãos, tudo que nós devemos, o cristão, tudo que ele deve fazer, ele deve orar a Deus, ele deve perguntar para Deus se ele deve dar um passo para frente ou dar um passo para trás. Ele tem que perguntar para Deus, e assim Davi fez. Ele nos ensina uma grande lição, e Deus prontamente ele respondeu, e Deus falou: persegue, porque de fato alcançará e tudo libertarás. Olha que bênção. Irmão, se você está precisando de alguma resposta de Deus, busque a Ele, que Ele está falando para mim e para você hoje. Tudo libertará, tudo você vai alcançar. Aquele que busca no Senhor, aquele que busca a presença de Deus, aquele que busca a resposta de Deus. Aqui na palavra, o Senhor respondeu ele logo, mas pode ter momento na minha e na sua vida, irmãos, que o Senhor não vai responder na hora. Vai demorar. Às vezes o Senhor vai fazer silêncio no momento, mas, irmãos, não deixe de ter fé. Busque ao Senhor, não deixe de acreditar nele, porque às vezes, irmãos, se ele não respondeu ainda, porque ele está te preparando para você alcançar, para você lutar. Às vezes você não está preparado para estar naquela guerra. Ele está te preparando, Ele está querendo que você aprenda alguma coisa. E a resposta dele às vezes vai demorar um pouco, mas espere no Senhor, porque a resposta vem dele. Que você possa esperar no Senhor, que o Senhor certamente, igual Ele falou aqui, e tudo libertarás, e tudo, irmãos, você vai ter na sua mão. Amém? Glória a Deus. Eu queria também, irmãos, falar também aqui neste momento também sobre o versículo 11 e o versículo 12. Uma lição também que eles nos ensinam. 1, 2. Uma lição também que ele nos ensina aqui também, que diz assim: e acharam no campo um homem egípcio, e os trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. E deram também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E 2 cachos de passas. E recobrou então a memória, então, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. E então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? E respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita.
Imagina, irmãos, Davi havia perdido tudo, ele não tinha mais nada, levaram a mulher dele, ele nem sabia o que fizeram com o povo. Imagina qual que seria a atitude dele, talvez seria matá-lo na hora. Talvez qual que seria a minha e a sua atitude nesse momento de adversidade? Alguém fez um mal para a minha família, para a sua família, para os seus filhos. Imagina se você encontrar ali aquela pessoa, o que você faria? Né, irmãos? Então, Davi ele nos ensinou uma grande lição para nós, porque eles deram de comer e deram de beber para o egípcio. E no momento que ele falou que ele era amalequita, ele poderia ser morto na hora. Mas com certeza o Davi estava cheio do Espírito Santo. E essa sabedoria que eu e você devemos ter, essa mansidão no momento da adversidade que eu e você deve ter, o fruto do Espírito, a mansidão, sabedoria. E ali, irmãos, ele teve a mansidão, ele teve a sabedoria certa, irmãos, para fazer diferente. Em vez de ele maltratar, em vez de ele matar, eles cuidaram daquele amalequita, daquele egípcio, cuidaram dele e ainda aquela coisa que era maldição se tornou bênção, porque ele falou assim, você pode nos levar até os amalequitas? E o homem falou, sim, eu levo, mas se você jurar ao seu Deus, que não vai me matar. E assim foi feito. E assim aquele homem escravo levou o rei Davi até eles. E Davi, na manhã, que fala no crepúsculo da manhã, eles vieram e atacaram e ficaram até a tarde e levaram tudo. Aqui no versículo 18 fala assim, e Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, e também salvou as suas mulheres, e não lhe faltou coisa alguma. Olha, irmãos, que lição maravilhosa que Davi nos traz. E o versículo 19, e não lhe faltou coisa nenhuma. Olha a promessa de Deus, que promessa de Deus que o Senhor fez lá atrás para ele, quando ele falou que nada iria se perder, e realmente nada se perdeu na vida de Davi, não perdeu nada, irmãos. Aqui fala que Davi restaurou tudo, suas mulheres, filhos e filhas, e aqui continuando, fala que Davi tornou a trazer tudo, e também tomou Davi todas as ovelhas e os gados, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Então, ou seja, além de pegar suas familiares, eles pegou todos que os amalequitas tinham, trouxe, ou seja, os despojos. Então, porque, irmãos, o Senhor, quando Ele quer nos abençoar, Ele nos abençoa. Quando você é obediente à palavra, quando você costuma pedir, perguntar para Ele o que deve fazer, orar ao Senhor, a dar um passo sem que o Senhor não esteja na frente, seja que o Senhor não esteja com você, que o Senhor Ele restaura tudo, assim como Ele falou, e não lhe faltou coisa alguma. Então, irmãos, que você possa confiar no seu Deus, confie nele, irmãos, e se você não tem sabedoria para isso, peça a Deus, que certamente Ele dará. Porque fala que Davi salvou tudo e não lhe faltou coisa alguma. E no versículo 22, irmãos, diz assim, então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, e não lhe daremos os despojos que salvamos, e cada um, porém, leve a sua mulher, seu filho e vai embora. Porque, irmãos, Davi, quando ele foi para lutar com os amalequitas, ele foi passar por um rio, por um ribeiro, e ali ficaram 200 homens, porque eles estavam muito cansados, e Davi foi só com 400, e ali aqueles 200 homens ficaram com a bagagem ali, cuidando da bagagem. E quando Davi conseguiu vencer os amalequitas e trazer os despojos, aqueles filhos de Belial, que fazia parte dos seus guerreiros, eles não gostaram. Eles falaram para Davi, mas como assim? Nós ganhamos a guerra e nós vamos dar o despojo para eles também? E Davi, com muita sabedoria, no versículo 23, diz assim, porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com que o Senhor nos deu, com que o Senhor nos deu. Ou seja, Davi atribuiu a vitória a quem? A Deus. Ele falou, quem venceu não foi Davi.
se não tivesse o Deus na frente guerreando por eles. Ou seja, irmãos, quando você conquistar uma vitória na sua vida, às vezes, irmão, a gente pode achar que é com as nossas próprias mãos, mas se nós não tiver o Deus maravilhoso, nós não tiver o Deus soberano na nossa frente, nós não vamos conquistar nada, e que nós possamos atribuir a Ele, assim como Davi fez. Ele falou: não faremos assim com o que nos deu o Senhor. Ou seja, quem deu a vitória foi o Senhor. E ele falou assim: como se o Senhor nos deu a vitória, quem somos nós para querer ficar só conosco? E assim Davi dividiu todo aquele despojo, ou seja, toda aquela bênção. E que nós possamos ser assim na nossa vida também, irmãos. Na forma de dividir, na forma de ajudar os irmãos, ou na forma de às vezes não achar que pessoas às vezes que estão numa situação que você acha que é privilegiada, ou eu posso dar um exemplo de uma igreja, pessoas que às vezes estão sentadas não são menos importantes, todos são importantes, a bênção é para todos. Aqueles homens ficaram ali com aquela bagagem, guardando ali, cuidando. Eu posso falar como se fosse como quem? As mulheres de oração. Às vezes pessoas que você não vê, pessoas que dobram seu joelho, que ficam ali orando para aquelas pessoas que estão pelejando, que estão guerreando. Então, irmão, todos nós somos importantes. A igreja, todo mundo da igreja é importante, da sua casa, todos são importantes, não existe mais importante, melhor não. Todos nós somos importantes, nós somos igreja, irmãos. Nós somos igreja. Então, Davi, ele nos ensina grandes coisas nessa parte aqui, irmãos. Porque certamente a vitória vem do Senhor quando você confia nele. Confie mais no Senhor, faça como Davi, se alegre no Senhor. Esse momento está difícil, tá? Mas se reanime a Ele. Se você tiver em dificuldade, em guerra, por mais que você ache que as coisas estejam na sua mão, busque ao Senhor, pergunte a Ele se você deve ir ou deve ficar parado, se você deve dar um passo ou não. Busque ao Senhor, se reanime. E quando o Senhor te abençoar, irmãos, quando o Senhor te der a bênção na sua vida, cuidar de você, te estabelecer, que a bênção seja dividida entre todos, que a bênção seja para todos, porque todos nós somos importantes, e Deus fala para mim e para você agora, e não lhe faltará coisa alguma. A guerra está difícil, nós estamos passando por um momento difícil, sim, irmãos, estamos passando, mas se você tiver fé, buscar o Senhor, fazer igual Davi, consultar ao Senhor, buscar Ele de todo o coração, não lhe faltará nada, e certamente a resposta virá do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estou acabando, irmãos, eu queria agradecer essa oportunidade de trazer essa palavra, dizer que você não perdeu o seu tempo. Você não perdeu o seu tempo, guarde essa palavra no coração, irmãos. A palavra de Deus não é perca de tempo, que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa sentir a presença de Deus aí na sua casa, que você possa se reanimar no nosso Deus maravilhoso, se agrade nele, busque a Ele, irmãos, se alegre no nosso Deus maravilhoso. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, e agora, irmãos, eu queria também orar pelos nossos pedidos. Eu queria orar pelos nossos pedidos que nós temos aqui na igreja. Se você não é da nossa igreja, irmãos, coloque o seu pedido neste momento. Nós temos esse livro, nós temos esse baú que nós colocamos nossos pedidos aqui. E o que você pode mandar também no nosso grupo, quem estiver assistindo, mande o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando. Nós temos nosso grupo de oração também, que nós colocamos para as pessoas que nem nos conhecem, pessoas que nem sabem que nós estamos orando por elas. Mas nós estamos orando e o Senhor está respondendo. Amém? Então que você agora na sua casa possa erguer tuas mãos, crer que o Senhor vai responder nossos pedidos, vai responder o desejo que você tem no teu coração. Vamos orar a Deus neste momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor, mas ainda estamos aqui, Pai, clamando a Ti, Senhor, por este livro de oração. Oh, Pai, há tantos nomes, há tantos pedidos, Senhor, há tantas fotos, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós cremos que o Senhor vai entrar na nossa guerra, na nossa peleja. O Senhor vai lutar para os teus filhos neste momento. Senhor, entra na cura, Senhor, na enfermidade, pessoas que estão com pessoas enfermas nos hospitais. Oh, Senhor, restaura, faça um milagre,
Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Restaura essa vida, Pai. Abre portas. Não deixe, Pai, que falte pão para os teus filhos. Não deixe que falte a provisão. Entre na casa de cada um neste momento. Visita cada coração. Eu não sei qual é o desejo, qual é o pedido de cada pessoa que está aí do outro lado, mas o Senhor sabe. O Senhor vai de encontro a essa pessoa. Que o Espírito Santo possa invadir, Senhor, a casa dessa pessoa neste momento. Alegre o coração, restaura essa casa. Que entre salvação na casa de cada um neste momento, Senhor. Eu oro, Senhor, crendo na resposta de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. E eu quero agradecer, irmãos, a oportunidade e dizer que domingo, às 10 horas, nós teremos nosso culto online também, né? Que você possa, acorde um pouquinho mais cedo, esteja presente para ouvir a palavra. Você não vai estar perdendo o seu sono, você não vai estar perdendo o seu tempo. Alegre-se no Senhor, certamente Deus vai falar com você, domingo às 10 horas da manhã, a comunidade Família em Cristo, amém? Eu agradeço, boa noite para vocês, que Deus abençoe a casa de cada um, tá bom, irmãos? Deus abençoe, amém.